Eu gostaria que nós voltássemos àquele texto que o pastor leu e ministrou na semana passada. Lucas capítulo 8, especificamente o versículo 39. Nós já tomamos conhecimento de tamanha libertação que aconteceu na vida daquele homem, aquele gadareno, que estava possuído por uma legião de demônios. E ele foi liberto pela palavra poderosa e cheia de autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem desejou então seguir o Senhor Jesus, para onde quer que ele fosse, que ele o seguiria. Mas o Senhor Jesus então lhe dá uma missão. Não permite que ele o siga, mas lhe dá uma missão. E a missão está aqui no versículo 39 de Lucas 8, que diz assim: volta para a tua casa e compartilha aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Amados, eu quero chamar a atenção aqui neste versículo desta expressão: tudo o que Deus fez por ti. O que há de mais tremendo no Evangelho do Senhor Jesus não é somente a mensagem do Evangelho em si, mas é a obra que o Evangelho realiza. A obra que esta mensagem realiza naquele que ouve e crê. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, sempre foi uma mensagem para a vida, uma mensagem para uma experiência viva. Uma coisa que sempre me impactou e me marcou ao longo de mais de 30 anos de Evangelho. Quando eu falo mais de 30 anos, meu Deus do céu, eu fico assim sempre dizendo assim, eu acho que quando eu for falar da minha conversão, eu vou falar assim, mais de 20. E aí mais de 20, ninguém sabe o que é mais de 20. Mas, para lembrar o 20, né? Para o 20 ainda dá um sentido assim de ainda sou novo. Mas, pensando bem aqui, tem 32 anos. 32 anos. E o que mais me impacta nesses 32 anos do Evangelho e que nunca parou de me encantar e de fascinar, é saber que eu estou diante de uma mensagem que é viva. Uma mensagem que opera na vida daquele que crê. É uma mensagem que vai muito além de simplesmente eu entendê-la, compreendê-la. Porque não é tão somente uma informação que está sendo dada. Ainda que seja por meio de uma informação, ainda que seja por meio de uma mensagem, ainda que eu vá absorver por meio de um entendimento, de um conhecimento, mas nós sabemos que o Evangelho vai além disto. É o que este conhecimento vai operar, vai realizar em nós. O Evangelho está profundamente vinculado, enraizado com a obra que será realizada naquele que crê. Observe que o que Jesus vai falar para este homem é assim: compartilha o que Deus tem feito em você. Muito mais do que compartilhar o que você sabe sobre Deus, compartilha o que Deus fez em tua vida. É o que Ele realiza em mim, muito mais do que aquilo que eu sei sobre o Evangelho, é o que o Evangelho realiza em mim, é o que o Evangelho transforma em mim, é o que o Evangelho produz em mim, é o que o Evangelho opera em mim. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho de um Deus vivo para pessoas vivas, um Evangelho vivo. Amém, amados?
E isso é que é tremendo. O que este homem aqui, esse gadareno, vai proclamar e anunciar é o que Jesus havia realizado, é o que Jesus havia feito. E aqui eu posso compreender, amados, a natureza do Evangelho. Para que você entenda mais profundamente essa natureza, eu gostaria que você pudesse agora entender que houve uma aliança que Deus fez com o seu povo, e uma nova aliança foi feita com este povo. E estas duas alianças, o modo como elas operam, mostra o propósito do Evangelho em nós. Observe bem, o modo como estas duas alianças operam, revela o propósito do Evangelho. Primeiro eu gostaria de trazer a vocês aqui um texto da palavra do Senhor, onde o profeta Jeremias vai falar a respeito destas duas alianças. O profeta, ele vai falar a respeito da primeira aliança que foi feita, que nós chamamos de antiga aliança, e a nova aliança que virá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que nós abríssemos juntos, amados, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Por favor, Jeremias 31, dos versículos 31 ao 33, diz assim a palavra: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, isso é tremendo. Aqui o profeta está falando a respeito daquela aliança que foi feita na saída do Egito, e aquela aliança foi uma aliança através daquelas leis que foram escritas em tábuas de pedra. Mas agora o profeta está anunciando que vão chegar dias em que uma nova aliança será feita. E nesta nova aliança será na mente, o Senhor vai imprimir as suas leis e o Senhor vai inscrever as suas leis no coração. E nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Essa nova aliança, portanto, está apontando para uma experiência interior, em que a palavra, em que as verdades não estarão separadas de quem crê, não estarão separadas de quem ouve, não estarão separadas de quem está se expondo a estas leis. Mas chegará uma aliança em que estas leis, quando nós as compartilharmos, essas verdades espirituais que serão compartilhadas para aqueles que creem, então estas leis, estas verdades, estes princípios serão agora inscritos no coração daquele que creu.
E agora estas leis se tornam agora carne e sangue. Agora esta palavra vai estar no coração e, portanto, agora as verdades farão parte da experiência viva de quem crê. Isso é tremendo, amados. Nós vemos isso se cumprir através da palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Abra comigo, por favor, amados. 2 aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 3. 2 aos Coríntios 3, 3. Está escrito: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia! Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia. Amados, agora nós somos cartas de Cristo. Não mais escrita em tábuas de pedra. Observe bem isso, amados. Enquanto a lei do Senhor era escrita em tábuas de pedra, era um conhecimento que as pessoas tinham de fora. E esse conhecimento não era a experiência interior, porque esse conhecimento, escrito em tábuas de pedra, não tinha nenhuma interferência nas questões íntimas do coração. Estas leis escritas em tábuas de pedra, por exemplo, elas tinham uma função, que era trazer um entendimento sobre a minha condição pecadora. O que estava escrito em tábuas de pedra tão somente vinha para expor a minha condição precária, a minha condição pecaminosa, a minha carnalidade. Mas o que estava escrito em tábuas de pedra não tinha poder de transformar, não tinha poder de interferir, não tinha poder de entrar, não tinha poder de mudar a minha condição carnal. Portanto, não tinha poder de se tornar a minha experiência viva. Mas agora, na nova aliança, oh, aleluia, está escrito não mais com tinta, não está escrito não mais em tábuas de pedra, não está escrito não mais em tablet, não está escrito não mais em folhas de papel, agora está escrito na carne, está escrito no coração. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa lei agora escrita é uma lei viva, é o Espírito do Deus vivente. Eu podia falar de outra maneira, mais baixo, mas não deu. Então, Espírito do Deus vivo. Vivo! Aleluia! Aleluia! Isso me transforma numa carta viva. Viva! Isso significa que agora as verdades vão se tornar uma experiência viva. Eu agora não pedirei apenas que a pessoa leia Mateus 5,44, porque lá diz que deve amar o inimigo e orar por aquele que o persegue. Não, eu agora sou Mateus 5,44. Porque o Espírito opera em mim para que eu ame o meu inimigo e ore por aquele que me persegue. Eu sou Mateus 5,44, ambulante. As pessoas que não têm acesso a Mateus,
tem acesso a você. Uh! 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 Oh, aleluia! Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo àquele gadareno: vá e compartilha o que eu fiz em você. Não é simplesmente chegar lá e dizer: olha, está escrito no Evangelho isso. Você vai dizer isso também, porque o que você está dizendo a respeito do que está escrito vai testemunhar o que está acontecendo em tua vida. Você pode chegar para a pessoa e falar assim: olha, dentro da minha casa, quando eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, você pode colocar lá a legenda dos versículos da palavra. Nós somos cartas vivas. O Evangelho é uma experiência viva. E é por intermédio de Cristo, eu continuo lendo 2 Coríntios 3, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amados, esta igreja não é a igreja da letra, mas é a igreja do Espírito. O que estamos compartilhando aqui, a nossa oração, toda vez que subimos nesse lugar, é para que o que é compartilhado aqui não seja simplesmente letra, 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 porque letra mata, letra traz condenação, letra só diz o que você não está conseguindo fazer, letra só traz muitas vezes culpa porque você não está vivendo o que deveria viver. O que nós estamos aqui orando é para que este ministério desta casa seja ministério de uma nova aliança. E ministério de uma nova aliança é ministério do Espírito que dá vida. Quando você recebe a letra, na verdade o Espírito que vivifica venha sobre você, para que te dê poder e capacidade de vivenciar as verdades da palavra. Porque agora esta palavra viva não só aponta o meu defeito, mas vem para corrigir. Essa palavra viva não somente agora expõe a minha carnalidade, mas vem para tratá-la. Aleluia! Glória a Deus! Oh, o Senhor opera em nós algo tremendo, amados. É Ele que opera em nós. Este é o Evangelho. Este Evangelho é o Evangelho que Paulo pregou em Corinto, uma cidade que privilegiava o conhecimento, privilegiava a letra, valorizava em extremo, como cidade grega, o conhecimento, a gnose, a letra. No entanto, o conhecimento, gnose, letra, não tinha capacidade de interferir nas questões concretas da vida. Não tinha condições de interferir na mente, no modo de pensar. Não tinha condições de interferir nos desejos carnais. Não tinha condições de mudar coração e, portanto, mudar comportamento. Mas o apóstolo Paulo foi àquela cidade grega com uma única mensagem para ser compartilhada. E o que ele vai dizer está em 1 Coríntios capítulo 2. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 2. Paulo vai declarar: porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Oh, aleluia!
Nós estamos aqui agora, vamos a poucos instantes participar da ceia. E a ceia é uma lembrança de Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo vai declarar no capítulo 1 dessa mesma carta, que o Senhor Jesus Cristo crucificado é sabedoria de Deus e é poder de Deus. E isso foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, os que cremos, Jesus crucificado é poder de Deus. E quando eu digo é poder de Deus, significa que o Senhor Jesus crucificado, hoje, exerce dentro do nosso coração o poder de Deus. Hoje nós temos condições de vencer o pecado, de vencer a morte. Hoje nós temos condições de vencer o diabo. E eu vou dizer uma coisa a vocês: vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a morte, são experiências concretas e cruas e nuas da vida. Por isso o Senhor Jesus crucificado não é apenas uma experiência distante, longínqua em relação a nós hoje. Não. O Senhor Jesus crucificado é poder de Deus. E é por causa do Senhor Jesus crucificado que nós hoje, 2018, nós hoje vencemos o pecado, vencemos o diabo e vencemos a morte. Nós hoje temos a experiência viva da vitória, por causa da experiência concreta, viva, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amados, o nosso evangelho não é evangelho frufru. O nosso evangelho não é evangelho água com açúcar. O nosso evangelho é evangelho que, se você torcer as páginas do evangelho, vai pingar sangue, sangue, sangue. Sangue do Cordeiro, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Este evangelho cor de sangue, sangue. É o evangelho que incomoda, perturba esta geração. Porque é algo concreto. Não é um conhecimento abstrato, teórico, de uma virtude greco-romana. Não. É o Filho de Deus. Deus que esvaziou de si. Tomou a forma de servo. Na figura humana, humilhou-se a si. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Estou falando dessa maneira aqui porque me dá um troço. Porque é exatamente isso, amados. A experiência concreta que eu tenho em meu coração hoje, em meu corpo, ela procede de uma experiência concreta do Deus encarnado, nu, pendurado naquele madeiro. Por favor, nos respeitem. Nós não estamos aqui porque fomos assoviados por alguém. Estamos aqui como um povo da descendência de Abraão, lavados no sangue do Cordeiro. O que Deus fez em ti, volta para a tua casa e compartilha. Por isso é que eu não quis saber de outro assunto,
senão pregar a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo continua falando. A minha palavra, presta atenção aqui agora, a minha palavra e a minha pregação, isto é, o meu compartilhar, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Aleluia. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Evangelho, ainda que seja transmitido de modo verbal, ainda que utilizemos ferramentas normais, naturais e comuns para transmissão e para compartilhar, Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É isso que está lá em Romanos 1,16. Evangelho é dinamis. Evangelho é poder de Deus. Amados, quando eu tive essa experiência, eu não tive uma experiência com um conhecimento anômalo, com um conhecimento acéfalo. Eu não tive uma experiência com um ectoplasma fantasmagórico. Eu tive uma experiência viva de transformação, porque o que eu recebi naquele dia em que eu criei no Senhor Jesus, assim que eu criei, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, quando eu criei, naquele momento, eu recebi um poder de Deus que me tornou filho de Deus. E naquela hora, eu não nasci do sangue, eu não nasci da vontade de homem, eu não nasci da vontade de poderes naturais. Eu tive uma experiência de nascer da vontade e do poder de Deus. E eu entendi que nascimento não é simplesmente um conhecimento que eu tenho sobre uma vida nova, mas nascimento é uma experiência com a minha palavra. E meu Pai o amará. Agora veja só, não termina aí. João 14, 23 é lindo, porque ele está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E aí o Senhor Jesus completa: e viremos para Ele. É uma experiência, há um movimento de Deus Pai, Deus Filho, um movimento espiritual está acontecendo. Ele diz: viremos para Ele e faremos nele morada. Oh, que coisa linda! Não é simplesmente, não é tão somente eu amo o Senhor, eu guardo a tua palavra, eu sou uma pessoa obediente. Não, quanto a isso, muitos podem ser. Mas aqui ele está dizendo que aquele que o ama e guarda a sua palavra, o Pai o amará. E não somente isto, eles virão para nós, para aquele que creu, que o ama e que guarda a sua palavra, e em nós ele vai fazer morada. Aí eu lembro que lá em Êxodo 25 fala sobre o tabernáculo, que é a morada de Deus, o santuário de Deus com os homens, como um sinal de que Deus está no meio do povo. Aí agora eu leio isto aqui e digo assim: Senhor, eu sou a partir de agora, Êxodo 25.
Eu sou o santuário do Senhor. E eu sou o sinal de que tu habitas no meio de São Paulo. Louvado seja teu nome. Volta para casa e compartilha o que eu estou fazendo em você. Amados, tem uma palavra muito tremenda que eu gostaria que você agora juntasse com uma outra igualmente tremenda. A primeira é Romanos 6:6. Ali diz assim: quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado naquela cruz, o nosso velho homem, o homem carnal, a natureza caída, pecaminosa, o nosso velho homem foi destruído, foi crucificado com ele. Amém? A fim de que o corpo do pecado seja desfeito e nós não sirvamos mais ao pecado. Essa é a declaração. Agora eu vou te falar a experiência da declaração. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entenda bem isso, amados. Quando você junta Romanos 6:6 com 1 de João 3:9, você observa aqui, o que Jesus fez na cruz torna-se a minha experiência hoje. O corpo do pecado foi desfeito no Calvário, e hoje em 2018 eu experimento uma vida que não vive na prática do pecado. O pecado, portanto, hoje não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Olha que tremendo! Queridos, isso é tão tremendo. Está mostrando aqui que a obra redentora que foi feita no Calvário, ela agora é encarnada em nós. Temos hoje, pela presença do Espírito Santo em mim, a experiência viva. Então hoje, eu posso ir às pessoas e compartilhar o que Deus tem feito em mim. Foi exatamente isto que trazia ousadia aos discípulos, quando a igreja começou. Quando a igreja começou, lá em Atos, a ousadia dos discípulos para compartilhar a fé. Ainda que numa sociedade adversa, espiritualmente adversa, politicamente adversa, religiosamente adversa, ainda que num ambiente tão hostil a ponto de perderem a vida, os discípulos, a despeito de qualquer hostilidade, anunciavam, compartilhavam a fé. E sabe por que eles faziam isso? Uma das respostas está aqui, em Atos 4:20, quando os próprios discípulos dizem: pois nós não podemos deixar de compartilhar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Amados, eu posso até deixar de compartilhar das coisas que eu sei, mas não há como deixar de compartilhar das coisas que eu ouvi, das coisas que eu vi,
das coisas que eu estou vivendo. Há uma autoridade em quem compartilha, quando ele transmite a vida que tem. Quando nós tão somente vamos transferir o entendimento do Evangelho, é uma coisa. Mas quando nós vamos transmitir o entendimento do Evangelho, é outra coisa. Você está compreendendo? Olha aqui. Transmitir o conhecimento do Evangelho é uma experiência. Mas transmitir o conhecimento do Evangelho é uma outra experiência. A autoridade de quem transmite está fundamentada na vida que você tem. Compartilha o que Deus tem feito em você. Sabe aquele cego lá do capítulo 9 do Evangelho de João? Ele foi curado da sua cegueira. Os religiosos ficaram enfurecidos e começaram a questioná-lo sobre a sua cura. E disseram a ele: olha, quem te curou era um homem pecador, e Deus não ouve pecador. Aí o cego falou no verso 25, se ele era pecador ou se ele não era pecador, olha, isso eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que você pode e eu dizermos também nessa manhã, amados? O que nós éramos e hoje somos? Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, ah, Jesus eu acho que não existiu. Eu acho que ainda está para provar. Aí vem aquelas reportagens de final de ano, de Natal, tentando mostrar que descobriram uma pedra, e essa pedra tem lá uns escritos geográficos, que pela medida do carbono, essa pedra talvez seja do rei Davi, que atesta a existência de uma dinastia, ou então aquele pedaço de pano pode ser que seja do pano que é da orla do vestido de Jesus, mas ainda há muita controvérsia. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Porque não olha para nós, venha nos ouvir, fica mais fácil. Aleluia! Eu era cego e agora eu vejo. Oh, aleluia! Oh, tremendo Senhor! Amados, a coisa mais terrível, e aqui nós estamos encerrando, eu gostaria de convidar os diáconos para nos ajudarem. A coisa mais terrível, diante de toda essa coisa linda que estamos compartilhando, existe uma coisa terrível, sobre a qual eu quero que nós oremos, que é o espírito de religiosidade. E o que é esse espírito de religiosidade? É quando nós nos acostumamos na vida cristã a praticar as coisas cristãs e religiosas e evangélicas, e essas coisas não estarem mais interferindo em nosso coração. Essas coisas não transformam mais a nossa vida interior. Isso é religiosidade. Por exemplo, a própria ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos mostra
que é um momento de recordar, um momento de lembrar aquele instante em que Ele morreu por nós. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes desse cálice, comerdes deste pão. E muitas vezes, amados, o fato de nós, de uma maneira costumeira e repetidas vezes, praticarmos a ceia, realizarmos esse ato, muitas vezes nós fazemos de modo tão mecânico, que nem damos mais atenção, nem aos pecados para serem confessados, e nem atenção mais à redenção que procede do Calvário. E aí a ceia do Senhor, ela fica uma experiência tão somente estática, mecânica, ritualística, religiosa, e não interfere no nosso coração. Saímos daqui, talvez, iguais quando entramos, ainda que tenhamos comido aquele pão e bebido daquele vinho. Mas a mesa não fala mais, a mesa não afeta mais o nosso interior. Isso é religiosidade. E isso vai contra tudo o que compartilhamos aqui. Porque a beleza do Evangelho é quando a sua mensagem se torna carne, osso e sangue. E entra e transforma o nosso coração. Essa é a glória do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho. Não estamos diante de um ato meramente ritualístico, separado da nossa vida interior, não. Assim como também o louvor aqui é uma experiência religiosa, cristã, evangélica, mas essa experiência não pode também estar separado da nossa vida interior. O profeta Isaías já havia profetizado que o povo estava honrando o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante. Muitas vezes nós declaramos cânticos tão sérios aqui à frente, letras tão profundas e sérias, que a gente canta muitas vezes mecanicamente, pela força do hábito, e aquela mensagem do cântico não está em meu coração, não está na minha vida. Muitas vezes até falamos de um prazer através do cântico, de estar na presença de Deus, mas no nosso dia a dia da semana, nós não temos prazer nenhum de estar na presença dEle. Isso não é o Evangelho, isso é religião. O Evangelho é quando você está diante de um cântico desse, e aí você para naquele instante, porque o Espírito lhe convenceu do pecado. E aí naquele momento você fala: Senhor, que declaração tão forte. Perdoa-me porque eu não tenho vivido isso. Mas dei-me a graça de cantar esse cântico. Eu quero te adorar com ele. Mas eu te peço a graça do Espírito do Senhor para capacitar-me, para que durante essa semana, Senhor, eu possa viver o que estou cantando agora. Isso é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É igual a ceia. Diz a palavra lá em 1 Coríntios 11, que quando formos cear, olha, naquele momento ali, não coma de maneira displicente, indigna, tão leviana, e também não beba assim, mas examine-se a você, confesse o pecado, e então beba, e então coma. Não está dizendo, olha, examine aí e não participe. Não, está dizendo, examine, confesse, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda impureza e injustiça. Amém? E então coma e beba, mas é importante que aquilo que vamos fazer tenha sentido no nosso coração. Se tiver culto
na nossa vida, haverá vida em nosso culto. Amém, amados? Essa é a razão pela qual eu pedi até aos amados ali, que bondosamente mudaram aqui a ordem da ceia, para que pudéssemos participar no final. Porque eu quero muito que a gente participe neste espírito de que, Senhor, eu estou comendo e bebendo o sangue, o vinho que simboliza teu sangue, esse pão que simboliza teu corpo. Senhor, eu tenho comunhão contigo nesta morte que tu morreste. Tua palavra diz que eu tenho comunhão contigo na tua morte. Estou unido contigo. Por isso, tudo aquilo que alcançaste naquela cruz, eu quero, Senhor, em minha vida. Tudo aquilo que, Senhor, tu venceste naquela cruz, eu quero que seja também a minha vitória. Tudo aquilo que o Senhor alcançou no Calvário, pela tua morte, agora, nesta hora, eu quero que se torne a experiência da minha vida. Eu tenho comunhão contigo, Senhor. O amor teu, o teu amor, ó Deus Pai, a graça do teu Filho Jesus, que é o teu amor provado, eu agora tenho comunhão com o Espírito, e pelo Espírito eu posso agora experimentar essa graça e esse amor. Senhor, eu quero essa bênção apostólica para a minha vida agora. O amor do Senhor, a graça do teu Filho e a comunhão do Espírito seja comigo nesta ceia. Eu pediria aos diáconos, por favor, para distribuir os elementos. Enquanto isso, vai ser ministrado um cântico aqui, a canção do Apocalipse. Uma experiência tremenda de adoração àquele que vive e reina para sempre. Ao
digno, digno, digno. Digno, digno, santo, 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 santo. Tu és digno, santo, 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 santo. Aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o amém, a fiel testemunha. Oh, aleluia! Tu és o amém, tu és o amém. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Ser adorado, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Ser adorado, ser adorado, ser adorado. Oh Senhor, Senhor amado. Colocamos este pão e este vinho em Tua presença. Santificamos agora, consagramos a Ti pão e vinho. Confessamos diante do Senhor a nossa indiferença. Confessamos diante do Senhor a nossa religiosidade. Confessamos diante do Senhor os nossos fingimentos, as nossas imposturas. Confessamos diante do Senhor a falta de originalidade, de autenticidade, de verdade. Confessamos ao Senhor as nossas interpretações, as nossas falsidades. Confessamos diante do Senhor quantas as vezes comemos e bebemos de uma maneira tão automática, tão mecânica. Confessamos diante do Senhor o nosso coração distante, enquanto comíamos e bebíamos deste pão e deste vinho. Confessamos ao Senhor a maneira displicente, leviana, trivial, como celebramos a ceia do Senhor ao longo do ano que se encerrou. Seja restaurado diante do Senhor este altar. Oramos agora por tudo que é verdadeiro e puro. Oramos agora por tudo que é autêntico, concreto e real. Vem, vem, ministra a ceia. Tu estás neste lugar. Esta é a mesa do Senhor, do Senhor. Estamos aqui lembrando da Tua morte. Vem agora, ministra, Senhor. Temos comunhão contigo pelo sangue derramado. Temos comunhão contigo pelo corpo que foi moído por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Teu Filho Jesus. Hoje nós temos paz contigo e uns com os outros. Vem, ministra esta verdade. Pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Vem, Senhor, ministra esta verdade em nossos corpos. Ministra em nossa alma essa verdade. Cura-nos nesta hora. Venha toque de cura nesta hora. Haja o que é legítimo e verdadeiro na ceia do Senhor. Oh, remove de nós o fermento velho da impureza, o fermento velho dos julgamentos, da crítica severa. Remove de nós o fermento velho da carnalidade, da malícia e da corrupção. Nós agora queremos comer o pão asmo da verdade e da sinceridade. Haja verdade nesta ceia, haja sinceridade no meio do Teu povo. Santifica-nos com a verdade da Tua palavra. Oxe, calabalabaia do calabás.
Ministra, Senhor, ministra a realidade da ceia em nossos corações. Quebra as cadeias neste lugar. Rompa as cadeias neste lugar. Toda força invisível das trevas, nós resistimos agora em nossas vidas, em nossas famílias, pelo poder do sangue do Cordeiro que já foi derramado. Oh! A tua vitória é a nossa vitória. Uou! Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome. Ser glorificado nesta ceia. Ser exaltado nesta ceia. Haja verdade, haja verdade, haja verdade. Ministremos uma ceia cheia da graça e da verdade, em nome do Senhor Jesus. Comamos e bebamos. Pode comer o pão e em seguida beber o vinho, amado.
Com teu poder, cadeia se rompe. Nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus, Yeshua, Yeshua, Jesus, Jesus.